Originalmente, a ideia era acabar com a religião, mas após as duras tentativas frustradas, como a Ação K de 1950, que consistia na eliminação de ordem da Igreja, iniciou-se uma política de opressão sistemática, restrição da liberdade e rigoroso controle. Houve a tentativa de criar a, entre aspas, Igreja Patriótica, independente do Vaticano e cujo clero obedecia incondicionalmente ao Estado ateu. Perdão. Essa tentativa não deu em nada, mas mesmo assim o regime não se entregou e continuou os esforços para destruir sistematicamente a Igreja, mesmo sem fazê-lo de maneira aberta, pois as atividades como estas eram contrárias às declarações formais, ou seja, desrespeitada com frequência, de liberdade civil. A essas atividades é preciso adicionar o passo seguinte, que foi, após a tentativa fracassada da criação da Igreja de Sacerdotes Patriotas, a inclusão do clero a uma nova organização com a propagação da Guerra pela Paz. Os comunistas iniciaram essas atividades em 1950, por inspiração das autoridades. Foram organizadas diferentes ações com o objetivo de propagar a paz, as quais o clero católico foi engajado por disposição ou intimidação. O objetivo era enfraquecer a influência da Santa Capital sobre a Tchecoslováquia. Em 1951 surgiu o Comitê Nacional do Clero Católico pela Paz, que tinha as atividades diretamente controladas pelo Comitê Central do Partido Comunista. O comitê organizou um congresso nacional e uma série de eventos menores pela paz no país para tentar fazer um contrapeso em relação ao Vaticano. Através de um engajamento pacífico, o objetivo era afastar o clero do trabalho pastoral e conflitá-lo com os bispos. A disponibilidade deste movimento é demonstrada através da declaração do Comitê de 23 de abril de 1959, na qual foi criada a atitude hostil ao Papa João XXIII em relação aos países do bloco, entre aspas, popular democrático. Um dos principais empecilhos para os comunistas foi o Concílio Vaticano II, que recuperou a hierarquia entre as igrejas e os crentes, não controlada pelas autoridades. Nas fileiras da igreja crescia a pressão para liquidar o Comitê pela Paz, cada vez mais visto como um instrumento de poder. Em dezembro de 1965, o Partido Comunista da Tchecoslováquia decidiu apoiar politicamente os sacerdotes progressistas e o crescimento de uma influência na Igreja Católica, abre aspas, para que este movimento seja um eficiente contrapeso político e ideológico contra a hierarquia e o Vaticano, fecha aspas. Porém, apesar dessas tentativas, a autoridade do comitê diminuía, graças ao espírito dominante na sociedade e no próprio Partido Comunista. O final dos anos 60 na Tchecoslováquia vinha com mais liberdade, esforços para mudanças, reformas. Em maio de 1968, o comitê e também os comunistas chegou à conclusão de que estava desacreditado e não tinha mais sentido, Vejamos então a Conferência Cristã pela Paz, que surgiu na Tchecoslováquia em 1958. Até agora, pensava-se que o impulso para a nomeação fora a reunião dos teólogos do Conselho Ecumênico das Igrejas da Tchecoslováquia, em 1957, na qual foi aprovada uma resolução convocando a luta pela proibição de armas de destruição em massa e a nomeação de uma Conferência Cristã Internacional pela Paz. Apesar de um número expressivo de opiniões apontando para que por trás deste movimento
estariam órgão do Partido Comunista da Tchecoslováquia, não existia até pouco tempo atrás nenhuma prova consistente disso. As provas chegaram por meio de Jiří Priskula, historiador tcheco, que afirmou que o início da CPC não teve relação com a teologia e atividades das igrejas, mas, de acordo com a tese de Gerhard Lindemann, com a política através do encontro entre funcionários comunistas da RDA, União Soviética, Tchecoslováquia, Romênia, Polônia e Hungria, em setembro de 1957, em Budapeste. O historiador descreve o esforço dos comunistas em dominar o movimento ecumênico, inicialmente visto como hostil, até obterem a ajuda de teólogos disponíveis e crentes protestantes, com base em várias fontes históricas. Piskula prova que os comunistas construíram as suas cabeças de ponte também nesses círculos, principalmente com a ajuda do teólogo Józef Hromadka. É difícil esse nome, hein, gente? E no fim, a CPC, foi nomeada sob o rigoroso controle do Partido Comunista da Tchecoslováquia. Conferências, datas, teses de programas e o título, abre aspas, Conferência Internacional dos Teólogos Protestantes sobre a questão da liquidação de armas de destruição em massa, fecha aspas, foram aprovados primeiramente pela secretária do PC da Tchecoslováquia. E já em 1958, essa iniciativa foi objeto de consulta para os camaradas da União Soviética, que elogiaram a ideia. Eram funcionários de seções de administração estatal que lidavam com questões da igreja, mas não existiam dúvidas de que essas células de administração estatal também estavam subordinadas à mesma diretoria que os serviços secretos, ou seja, as mais altas autoridades partidárias. A partir de materiais de arquivo, o historiador demonstra que, abre aspas, é preciso olhar para a fundação da CPC como para um projeto partidário, independentemente do que foi dito a respeito das intenções e premissas ideológicas da conferência nas últimas 2 décadas. Não é necessário frisar, de modo especial, que a conferência perfilava-se como um movimento estritamente eclesiástico e que o engajamento do Estado foi escondido, fecha aspas. Isso, logicamente, não exclui atividades positivas, como diversas intervenções de J.L. Hromadka perante as autoridades em prol da Igreja Evangélica, ou também a já mencionada possibilidade de viagens de alguns clérigos para o Ocidente. Graças, aqui entre parênteses, às viagens como essa, era contrabandeada literatura religiosa proibida para a Tchecoslováquia, fecha parênteses. Porém, como explica o autor, essas circunstâncias não negam o lado obscuro da colaboração. Vale a pena citar a sua conclusão. Abre aspas. Essa política pacífica era direcionada principalmente contra o armamento nuclear, mas nos tempos da Guerra Fria não era motivada pelo sentimento de responsabilidade quanto ao futuro e destino da humanidade. Tinha o seu objetivo oculto, interromper o atraso do bloco socialista quanto ao armamento nuclear e, em caso de conflito, garantir a vitória através da superioridade no armamento convencional. O fato de que uma política de paz no âmbito de uma ideologia totalitária pode servir como recurso de planos de guerra deve ser um enorme ponto de exclamação e atenção para avaliar cada ditadura, fecha aspas. Os fatos acima citados confirmam que as organizações cristãs pela paz, católicas ou ecumênicas, estavam sob rigoroso controle de órgãos comunistas. Surgiram por inspiração deles
e foram usados na luta ideológica com o Ocidente democrático. Sob a influência direta da KGB soviética, na CPC, temos o testemunho de Olga Rusma, esposa de Brazolasv Hruby, importante e já falecido ativista da imigração que encontramos na revista evangélica tcheca protestante. Gente, são nomes, né, russos, enfim, fica difícil para mim, tá, gente? Ao descrever na revista o texto datilografado de certo oficial desertor do Serviço Secreto Soviético de 1990, que, como agente, supervisionava a CPC, Uribe conclui que, abre aspas, a CPC servia à propaganda soviética sob o pretexto da aspiração internacional das igrejas cristãs pela paz. Os membros eram principalmente pessoas de idade, na maioria mulheres, que acreditavam sinceramente que as relações amigáveis com a União Soviética seriam a garantia da paz constante. Também teólogos narcisistas que achavam-se profetas ou professores e sentiam que não eram reconhecidos em seus ambientes, ficando lisonjeados pela atenção que lhes era prestada através da cortina de ferro. Fecha aspas. A autora acrescenta que, ao organizar ajuda nos Estados Unidos para as igrejas no Bloco do Leste, tentou também penetrar na CPC para fazer um equilíbrio contra a influência soviética. O casal considerou verdadeiro o testemunho anônimo do oficial soviético desertor como sendo credível, e a senhora Olga Rubá conclui que, abre aspas, a CPC surgiu e agia segundo os planos da KGB, da qual a seção D4, né, que é aqui entre parênteses, questões da igreja, em colaboração com o D5, no caso aqui é ideologia e subversão, entre parênteses, exerceu controle sobre ela e a usou para os seus objetivos, fecha aspas. Adiante no texto, a autora menciona nomes de agentes clérigos ortodoxos, batistas e membros de outras igrejas, e afirmou que o financiamento da organização, segundo o relatório do oficial desertor, era garantido pela Igreja Ortodoxa Russa e por igrejas na Tchecoslováquia. O nome mais interessante mencionado por Olga Uruba foi o do bispo de Budapeste, Karol Tott, né? Igreja húngara reformada, secretário-geral e posterior líder da CPC, ao qual foram confiadas as questões de, abre aspas, terceiro mundo, fecha aspas, ou seja, a África, a Ásia e a América Latina. De outro texto, é preciso citar o fragmento dedicado à conferência, abre aspas. Sobre a CPC, a STB relatou às autoridades comunistas que a Conferência Cristã pela Paz vem cumprindo um papel cada vez mais importante na escala internacional e vem reforçando a sua autoridade como centro mundial da Igreja, de qual a sede encontra-se na capital da República Socialista da Tchecoslováquia, em Praga. O direcionamento pacífico e engajamento no mundo está totalmente de acordo com a política exterior do Bloco Socialista. A CPC, desde que surgiu, reforçou a sua posição em países desenvolvidos da Ásia, América Latina e África, onde surgiram comitês regionais independentes. É preciso frisar que, no sucesso da CPC, também tiveram a sua participação as contra-inteligências irmãs, incluindo os camaradas cubanos, fecha aspas. Segundo o autor, esse relatório é de 1977 e, infelizmente, não informa a fonte. Acreditamos em sua veracidade devido à postura do autor como ativista da Igreja Evangélica e ativista social. Vale a pena acrescentar que, após as mudanças democráticas,
O autor participou da organização do Serviço de Inteligência da Tchecoslováquia Democrática e, até 1995, trabalhou no Instituto, pesquisando as atividades da STB. É, portanto, grande conhecedor do tema. Ai, deixa eu tomar uma água, pessoal. Ai. Existem, então, testemunhos e trabalhos científicos comprovando que algumas organizações da Igreja, sobre o discurso da luta pela paz, faziam política de acordo com as intenções do Kremlin, né? E provavelmente suas atividades eram diretamente controladas pela KGB. Será que as nossas pesquisas podem confirmar a tese do general Pacepa de que, por trás do surgimento da teologia da libertação, estava diretamente a polícia secreta KGB? Na entrevista ele diz, abre aspas, tenho sérios motivos para supor que existiram ligações concretas entre a KGB e algum dos principais promotores da teologia da libertação. Entretanto, não tenho prova alguma disso. Durante os últimos 15 anos de minha estadia na Romênia, 1963 a 1978, eu administrava as estruturas de espionagens nos campos de ciência e tecnologia, como também realizei operações de desinformação com o objetivo de proteger a imagem dos Ceausescu no Ocidente. Eu dei uma olhada ultimamente no livro A Teologia da Libertação Histórica Política, né? Teologia Historiza. E tive a impressão de que foi escrito na Lubyanka. O seu autor é inegavelmente considerado o pai da teologia da libertação. Entretanto, entre impressões e fatos, o caminho é muito longo. Fecha aspas. Na página da USTR, há uma lista de acordos de cooperação internacional entre órgãos de segurança, aqui entre parênteses, né, incluindo os serviços de espionagem, fecha parênteses, da Tchecoslováquia e União Soviética. No registro das negociações entre a KGB e o MV da Tchecoslováquia, sobre a ampliação da cooperação nas operações de inteligência e contra-inteligência e sobre a execução mútua dessas operações, ocorrida em Praga de 26 a 30 de junho de 1961, está o seguinte trecho, abre aspas, trabalhar o Conselho Mundial das Igrejas, fecha aspas, da parte da KGB. Na reunião esteve presente o superintendente Shelepin e os chefes da inteligência e da contra-inteligência. Entre as várias tarefas foi mencionada a questão da igreja. Só não sabemos qual seria a direção exata que o trabalho tomaria após 1961. Ao pesquisar o arquivo da STB em Praga, nos deparamos com duas operações ativas que dão as pistas sobre as hipóteses. As hipóteses do funcionário romeno. Naquele momento, talvez tenham se concretizado as tarefas formuladas anteriormente, mesmo que as operações não estivessem relacionadas diretamente com o Brasil. Estavam com outros países da América do Sul e as descreveremos, pois podem ter relações diretas com a teologia da libertação. As duas operações foram executadas em colaboração entre dois serviços de inteligência do Bloco Comunista, a STB e o Serviço de Inteligência da República Popular da Hungria. Levante. A colaboração com o Serviço de Inteligência húngaro começou a progredir aproximadamente a partir de 1966. O campo de ação desta colaboração foi designado por meio do alcance geográfico de atividades dos húngaros, que inicialmente abrangia Iugoslávia, Itália, Vaticano, Áustria
e a República Federativa da Alemanha. Isso, a RFA, né? Isso não significa que, em suas atividades operacionais, os húngaros se limitassem a esses países. Em 1951, por exemplo, a seção 2/2 ocupou-se dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Argentina, único país da América Latina que na época estava na lista do Serviço de Inteligência Civil húngaro. Os acordos de cooperação mútua assinados entre Praga e Budapeste nunca mencionaram a América do Sul em seus diversos pontos relacionados à cooperação. Por outro lado, menciona-se a colaboração nas questões relacionadas com o Vaticano, em que os húngaros possuíram relativamente bons resultados. Na anotação sobre as consultas mútuas de janeiro de 65, que aconteceram em Bratislava e foram conduzidas por funcionários de ambos serviços de espionagem, podemos ler que os húngaros, ao responderem de maneira aberta sobre as suas atividades, afirmaram que, em seu trabalho operacional, concentravam-se principalmente na Áustria, Alemanha, Itália e Vaticano, onde possuem as, abre aspas, condições de ação mais favoráveis, fecha aspas. Em menor grau, ocupavam-se também de questões na África, Ásia e América Latina, na qual possuíam, abre aspas, somente 3 órgãos operacionais, fecha aspas, ou seja, 3 oficiais de carreiras que se ocupavam de atividades de serviço de inteligência. O estilo de trabalho dos húngaros era diferente dos tchecos, certamente devido a uma rede insuficiente de residentura na América do Sul. Em 1967 e 68, os tchecos e húngaros trabalharam em conjunto em 2 operações relacionadas com o continente sul-americano e a Igreja Católica. A participação tcheca em uma delas limitou-se ao envio controlado por correio de um panfleto na Itália para o consulado tchecoslovaco, na Colômbia. Os camaradas de Budapeste queriam verificar se, através deste caminho, as entregas eram censuradas. A documentação que descreve a cooperação entre os serviços de inteligência evidencia em que consistia, a Operação Húngara, que estava sobre o criptônimo de Povstani, levante, né, que significa levante. Nossa, às vezes tem umas palavras que não dá. Bom, abre aspas. No ano de 1966, o serviço húngaro realizou na Colômbia uma operação contra os Estados Unidos. Como pretexto para a operação serviu o fato de que o padre católico Torres, que se uniu aos guerrilheiros, fora assassinado pelos americanos. Assim está escrito no documento, mas é preciso tratar isso como um atalho de pensamento, pois, na realidade, ele foi morto a tiros pelo exército do governo, nota do autor. Em nome da Juventude Cristã Democrática foram enviados às organizações sul-americanas panfletos com um apelo para que fossem feitas cerimônias e missas em sua memória. O objetivo da operação era fazer de Torres um mártir dos círculos católicos progressistas na América Latina. Em geral, a operação causou bastante interesse e foi considerada bem-sucedida por parte dos húngaros. O serviço húngaro pretende aproveitar o 2º aniversário da morte de Torres, em fevereiro de 68, para mais uma ampliação desta operação, para reforçar o culto ao mártir e aumentar o interesse pelo fenômeno do catolicismo revolucionário, nota do autor.
Em fevereiro, serão enviados na Nápoles para todos os países da América do Sul centenas de panfletos com um apelo, proclamando para que sejam organizadas ações em memória de Torres. O apelo será formulado em bases puramente católicas. Fecha aspas. No encontro seguinte, entre os representantes das seções de operações ativas de ambos os serviços, ocorrida em Bratislava, em 25 de janeiro de 68, foi entregue aos húngaros o endereço para o envio dos panfletos. Em troca da ajuda, os húngaros ofereceram o seu agente em Bogotá, que até agora não havia sido completamente aproveitado, pois entre Budapeste e Bogotá não existia ligação através de serviço de entrega ou por criptografia. Em março, durante as consultas seguintes em Praga, os tchecos noticiaram aos húngaros a execução de sua parte na operação. O envelope chegou ao local de destino intacto, o que significa que não houve verificação em Bogotá, e por isso a maneira de enviar materiais era segura. Por curiosidade, podemos adicionar que o tema sobre o sacerdote Camilo Torres Restrepo apareceu também na revista Otázky Mirro Socialismo, editada pelo PC da Tchecoslováquia. O autor sul-americano destacou, por um lado, a morte heróica do sacerdote lutando de mão armada contra a opressão e o imperialismo, e, por outro lado, mencionou a crítica feita pelo Partido Comunista da Colômbia, de que o sacerdote teria feito mais se lutasse em movimento de massas, seguindo as diretivas do partido, e não com guerrilheiros nas montanhas. De acordo com as menções acima, é possível concluir que os comunistas, através da cortina de ferro, observavam atentos, assim como também ativaram o culto ao sacerdote Torres, né? O serviço de inteligência húngaro teve influência na organização e perpetuação do culto e foi apoiado pelo serviço de inteligência tchecoslovaco. Como explicar o engajamento dos húngaros na divulgação da memória deste sacerdote revolucionário, considerado um dos inspiradores da teologia da libertação? Que interesse os húngaros tinham pela Colômbia, onde possuíam apenas um agente do qual sequer tinham condições de aproveitar os serviços? A resposta lógica à pergunta é que a tarefa havia sido realizada por recomendação de Moscou, e é provável que o serviço de inteligência húngaro nem soubesse para que a operação servia. Prova disso seria a informação entregue aos colegas tchecos de que a operação era direcionada contra os Estados Unidos e não contra o Vaticano. Não há dúvidas de que a operação fazia parte de uma cadeia de eventos direcionados à mobilização de um novo movimento dentro da Igreja Católica na América Latina, cujo nome já podemos imaginar, né? Kira, livro. O caso seguinte confirma que o serviço húngaro não possuía as mesmas possibilidades que a STB na América do Sul e tinha de trabalhar de outra maneira na região. O resultado disso é a Operação Ativa Kira, livram em húngaro, CONI, a segunda referente à América Latina, conduzida por Budapeste com a colaboração dos tchecos, assim como a Operação Potsdam. Esta também estava indiretamente relacionada à Igreja Católica, e desta vez a participação da STB foi bem mais expressiva. O caso tinha a ver com um agente de serviço de inteligência húngaro que vivia na Argentina e com a edição de 2 livros seus na Europa, graças a Eva Petras, funcionária do Arquivo Histórico do Serviço Estatal de Segurança em Budapeste, podemos completar o nosso conhecimento com a fonte húngara, que também apresentaremos. Nos documentos tchecos não apareceu nenhum nome ou codinome do agente húngaro, mas existem descrições nos 2 livros, o que nos possibilitou identificá-los. Podemos identificar também o codinome que lhe foi dado pelo Serviço de Inteligência húngara
e a sua biografia. Trata-se de um ativo colaborador do Serviço de Inteligência Comunista na América Latina, que também cumpriu o seu papel na luta ideológica entre o Oriente e o Ocidente. Eva Petraz pesquisa as atividades da pessoa que apresentaremos e o seu conhecimento complementa as informações dos arquivos de Praga. Começaremos pela pasta de correspondência operacional, que descreve a colaboração entre a STB tchecoslovaca e o Serviço de Inteligência húngaro. Assim como na operação ativa Podstany, foram os húngaros que pediram a seus colegas de Praga que colaborassem com a operação. Informamos que também ocorreram situações inversas, onde era Praga que se beneficiava da ajuda de Budapeste, mas eram operações contrárias à OTAN, aos Estados Unidos, Rádio Europa Livre, imigração na Europa Ocidental e Áustria. Em geral, é possível afirmar que os serviços de espionagem dos dois países colaboravam entre si com prazer, caracterizavam-se por serem abertos um com o outro e existia confiança e satisfação de ambos os lados. Durante as reuniões regulares entre os representantes do serviço de espionagem que ocorriam em Praga, Budapeste, Győr e Bratislava, eram discutidos os diferentes projetos. De 10 a 14 de abril de 67, houve mais uma reunião como essa em Praga, na qual foi elaborada uma nota com informações sobre a operação ativa Kihá. Foi registrado que, quanto às consultas anteriores, os húngaros especificaram que o livro intitulado A Quinta Sessão do Quarto Concílio, que aqui está entre parênteses, aqui foi cometido um erro. Tratava-se do segundo concílio e é preciso observar o truque inteligente do autor. A quinta sessão do segundo concílio nunca ocorreu. Seria editado em agosto naquele ano em espanhol no Chile. Nessa missão, os amigos húngaros pediram à STB que lhes fornecessem cerca de 10 páginas de um texto com o tema, abre aspas, a Igreja e o Estado no país socialista, fecha aspas, e também que arranjassem a edição de um livro na Europa. Os tchecos responderam que para isso poderiam aproveitar uma editora que eles, abre aspas, têm na mão, fecha aspas, a Frick Verlag, em Viena. Lá seria possível editar o livro em alemão, italiano ou francês e distribuí-lo na Áustria, Alemanha Ocidental, Suíça, Itália, etc. O segundo registro nas consultas seguintes, em junho daquele ano, no Hotel Tatra, quarto 301, em Bratislava, ficamos sabendo que os tchecos entregaram aos colegas húngaros 10 páginas de texto datilografado, traduzido para o húngaro, seria usado no livro. O trabalho sobre o livro estava quase terminado. O texto tcheco seria tratado como uma tese, reelaborada pelo autor e transcrita pelos húngaros, para depois, em julho, ser enviada abre aspas, a sua agentura, fecha aspas, na Argentina, ou seja, ao autor do livro. O livro recebeu a avaliação da Seção de Cultura do Partido Operário Socialista Húngaro e da Secretaria das Questões da Igreja, assim como de especialistas em religião do partido. As opiniões foram positivas e as poucas observações foram levadas em consideração pelo autor na versão final. Na América do Sul, seriam impressos de 3 a 4 mil exemplares, com distribuição garantida. Já estavam listados endereços católicos apropriados na América Latina para os quais os livros seriam enviados. Na edição austríaca, houve o cuidado para não se criar controvérsias desnecessárias. Prova do sucesso da colaboração húngaro-tchecoslováquia foi a ampliação da operação. Em setembro daquele mesmo ano, em Praga, os húngaros sugeriam aos tchecos que, como introdução à edição do livro, fosse usado como livro do mesmo autor.
Os húngaros sugeriram aos tchecos que, como introdução à edição do livro, fosse usado como livro do mesmo autor, intitulado Jesuítas e Maiores, que, segundo garantiu o camarada Fuerges, chefe do Serviço de Inteligência de Budapeste, abre aspas, contém vários fragmentos interessantes, incluindo uma crítica ao cardeal Mendes entre jesuítas maçones, o livro, né, que eles escreveram, tá aqui. Até o encontro seguinte, os tchecos prepararam a possibilidade de editar o segundo livro na editora em Viena. Por sua recomendação, a editora escreveu uma carta ao autor em Buenos Aires para que cedesse a permissão. Já estava planejada a tiragem de 8.000 exemplares a 80 shillings cada. O serviço de inteligência húngaro assumiu o compromisso de adicionar a fotografia do autor, uma biografia e resolver o envio da permissão. Também foi acordado o valor do honorário, avaliado em 18.000 shillings. O título deste segundo livro nos facilitou a identificação do autor, que já era agente do Serviço de Inteligência húngaro na Argentina. Jesuítas e Maçones, de 1963, é mencionado até hoje entre os círculos de interessados. O autor era, Toronot Nagy, antigo jesuíta húngaro, próximo do cardeal Mindesent, imigrante que abandonou a ordem dos jesuítas, casou-se e constituiu uma família. Tornou-se maçom. Foi expulso da loja Estrela do Oriente 27 e depois tornou-se agente da polícia política húngara, com a qual colaborou até o fim da sua vida. Seu livro demonstra a proximidade entre as ordens dos jesuítas e maçons, afirmando que estão unidas pelo progresso e reprovando a hostilidade entre elas. E foi motivado pela vontade de servir a uma ideia que considerava justa. Em 1966, tornou-se agente da Polícia Secreta Comunista em operações na Argentina e posteriormente trabalhou na Hungria e no eixo Budapeste-Vaticano. Com acesso ao arquivo histórico do Serviço de Segurança de Budapeste, podemos ver como dois serviços especiais do bloco comunista se complementavam. É possível comparar dois documentos, um tcheco e outro húngaro, que fazem referência entre si. O documento tcheco é de 27 de janeiro de 68 e relata o encontro das diretorias das seções sobre operações ativas do Serviço de Inteligência húngaro e tchecoslovaco, ocorrido em Bratislava, dia 25. A reunião de caráter emergencial para os húngaros tinha como pauta a Operação Cranha. Camarada Bardossi irá para a América Latina, onde vai discutir com o colaborador do Serviço de Inteligência húngaro os detalhes de execução da operação. Fecha aspas.